As insuportáveis dores de coluna poderiam ser características de pessoas que vão avançando na idade. No entanto, os fatores que levam às dores podem ser identificados em crianças, adultos e idosos. Eu conversei com um médico ortopedista que se mostrou preocupado com o aumento de pacientes com queixa de dores lombares ou lombalgias. Uma pesquisa nacional de saúde aponta que 18,5% dos brasileiros enfrentam um problema crônico na coluna. Isso representa 27 milhões de pessoas. Eu vou conversar agora com o Dr. Alisson Cardoso, que é ortopedista e traumatologista. Doutor, é uma verdade isso? Fala para nós assim, quais são os casos mais recorrentes de queixas sobre dores na coluna que o senhor recebe aqui no seu consultório diariamente? Sim, realmente é uma grande verdade. A dor na coluna é, sem dúvida, uma das causas mais comuns de falta no trabalho no mundo inteiro. E eu diria que é a queixa mais comum no consultório do ortopedista. Só pede realmente para cefaleia, para dor de cabeça. Certo. Falando desse público, já não é mais uma doença que se atribui apenas à idade avançada? Não. É muito comum o paciente com dor na coluna, o paciente principalmente adulto, né, adulto jovem, pacientes mais idosos. E é interessante observar que a grande queixa de dor, na grande imensa maioria das vezes, tem a ver com a postura. Então é muito comum no consultório o paciente, né, pegou muito peso, dormiu de mau jeito, o estresse, a tensão nervosa, a ansiedade, e isso agrava a dor na coluna. E a dor na coluna, na verdade, seria uma contração muscular, né, muito forte, né, na parte inferior da coluna. E isso é uma dor realmente muito incapacitante. Certo. Tem uma distinção entre a dor aguda e já o problema crônico de coluna. Aquele paciente que tem a dor aguda na coluna e que ele não tem um tratamento muito efetivo no início, muitas vezes o tratamento, né, envolve, além do repouso, né, anti-inflamatórios, muitas vezes fisioterapia. E quando ele volta para o trabalho e ele não adequa, né, o seu dia a dia, essa dor ela fica recorrente. E após um certo tempo, essa dor cronifica. E aí, quando essa dor cronifica, o tratamento é mais difícil, porque ele envolve, além desses medicamentos, desses outros tratamentos, envolve muitas vezes um afastamento do trabalho. O ideal, então, é prevenir essas situações. Quais são os exemplos de posturas inadequadas adotadas no dia a dia de trabalho ou mesmo em casa? Então, por exemplo, é muito comum aqui no consultório empregada doméstica, que às vezes, de forma incorreta, trabalha muito, baixa muito a coluna. Em casa, a questão do colchão também muito duro, ou muito mole, ou muito antigo, também leva muita dor na coluna. Pacientes que muitas vezes andam muito de moto, né, na cidade, não andam muito de carro, fica muito tempo numa mesma posição. Pacientes que não fazem atividade física, sedentário. E aí, tudo isso contribui para a dor. Fatores emocionais também contribuem para essas doenças? O fator emocional, eu diria que ele, por si só, não é a causa da dor na coluna, mas ele aumenta a sua intensidade. Então, o paciente que tem uma dor na coluna, mas que, por conta disso, ele passa, né, a ser um paciente muito depressivo, angustiado, tem muita ansiedade, muita tensão nervosa, muito estresse. Então, aquela dor que poderia ser menor, ela aumenta a intensidade. E aí você tem que aumentar realmente os anti-inflamatórios, né, a potência do anti-inflamatório. Certo. A dica de prevenção, de postura correta para pessoas que passam longas horas do dia, em função do trabalho, numa mesma posição. Muito tempo sentado, muito tempo em pé. Qual a orientação do profissional? O que a gente diz é o seguinte: a primeira coisa, ele tem que observar o seu dia a dia. Então, no trabalho, observar a posição, né, de dormir, observar a posição, paciente que usa muito computador, evitar baixar muito a coluna, evitar pegar muito peso nas costas, fazer atividade física. É importante, qualquer uma, ou ginástica, alongamento, academia, o pilates. E prevenir no sentido de evitar alguns comportamentos que piorem a dor. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a automedicação. É muito comum as pessoas
buscarem remédio por conta própria para aliviar aquela dor aguda. Totalmente questionável a situação e perigosa. Sem dúvida, né? Eu diria que o medicamento ele é importante no tratamento da lombalgia, da dor aguda, e o medicamento é um mal necessário. E aí é um grande problema, porque o medicamento, o anti-inflamatório não esteroide, ele é um medicamento que ele não necessita de prescrição médica para comprar. Então o paciente naturalmente chega na farmácia, fala que está sentindo uma dor, e aí compra o medicamento, o anti-inflamatório. Agora é bom lembrar que o anti-inflamatório, como todo medicamento, ele não é isento de efeitos colaterais de risco. Então, o anti-inflamatório, né, quando você usa durante muito tempo, ele pode levar a problemas renais, insuficiência renal, pode levar a problemas cardíacos, aumentar a pressão arterial, pode levar a problemas gastrointestinais, pacientes podem ter um caso de uma úlcera de estômago. Então, o ideal é que ele faça uma consulta, mesmo porque a lombalgia aguda, alguns casos, são algumas doenças mais graves. Então, ele pode ter uma compressão radicular na coluna. Pacientes idosos podem ter uma fratura por fragilidade óssea, por osteoporose na coluna vertebral. Pode ser uma lesão tumoral. Então, na consulta médica, na anamnese, a gente vai avaliar todo esse contexto. Então, o ideal é que realmente faça uma consulta, faça alguns exames complementares e que não, né, se automedique, porque o medicamento não é isento de risco. Ok. Doutor, muito obrigada. De nada, e fica a dica aí. Eu acho que pensar, né, na prevenção. Atividade física é uma coisa que deve ser uma rotina no dia a dia. Eu costumo dizer no consultório que quem não tem tempo para a saúde tem tempo para a doença. Evitar a automedicação e no dia a dia observar em casa, né, mulheres, donas de casa, os homens no trabalho, porque, sem dúvida, a dor na coluna, a lombalgia postural é uma das maiores causas de queixa no consultório do ortopedista. Mais uma vez, obrigada. Fica a orientação. Mediante qualquer dor, queixa na coluna, procure um especialista.